Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre esse edital que lançou agora do PSI 2027. Então se você gosta de conteúdos relacionados ao EALFA, o FRR e o ER, já se inscreve aqui no canal do Sou Vestibulando, que eu sempre trago conteúdos relacionados a essas universidades. E é o seguinte, pessoal, sem mais delongas, acabou de lançar o edital do PSI e aí eu quero explicar para vocês como é que funciona, como é que vai funcionar para esse ano. É o seguinte, para quem não sabe, o PSI é o vestibular da UFAM, que é voltado ali para pessoas que querem fazer uma graduação no interior do Amazonas. Quais são os municípios que a UFAM vai disponibilizar vaga esse ano? A gente tem aqui 14 municípios. Quais são? Benjamin Constante, Coari, Codajás, Humanitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Maués, Parintins, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé, tá bom? Então a UFAM vai disponibilizar vagas nesses municípios. Especificamente em 2017, vão ser disponibilizadas 636 vagas, tá bom? Serão 5 campos, digamos assim, a gente vai já conversar sobre quais são esses campos e a gente vai ter ali 40 cursos, né? 40 cursos de graduação que serão oferecidos. Aqui, especificamente para o município de Benjamin Constante, a gente tem o camp INC. Que camp é esse, né? Instituto de Natureza e Cultura. E especificamente aqui em Coari, a gente tem o Instituto de Saúde e Biotecnologia, ISB. Aqui em Humanitá, a gente tem esse camp aqui, IEAA, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente. Itacoatiara, a gente tem o I7, Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, e em Parintins a gente tem esse último instituto aqui, Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, beleza? Além disso, uma coisa relevante aqui em relação às cotas é que dentro das totais vagas, né, de 636, 305 vão ser para ampla concorrência e 331 vagas com reserva de vagas, né, as cotas, ok? Agora vamos ver aqui quais são os cursos que serão oferecidos. Aqui em Benjamin Constante a gente tem os cursos de Administração, Antropologia, Ciências Agrárias do Ambiente, Ciências, especificamente Biologia e Química, Letras, Português e Espanhol e o curso de Pedagogia. Para Medicina, a gente só tem aqui no campi de Coari, tá bom? Então aqui a gente tem cursos mais voltados para a área da saúde, como biotecnologia, ciências aqui a parte de biologia e química também, ciências aqui especificamente a parte de matemática e física, enfermagem, fisioterapia, nutrição e o curso mais querido aqui, medicina. Agora aqui no campo de Humanitá, a gente tem agronomia, ainda assim biologia e química, matemática e física, engenharia ambiental, letras aqui especificamente português e inglês, e aqui o curso de pedagogia. Aqui no campo de Itacoatiara a gente tem agronomia, ciências aqui, especificamente matemática e física, aí a gente tem química e biologia, engenharia de produção, engenharia de software, engenharia ambiental e sanitária, farmácia, pedagogia, química industrial e sistema de informação. Por último aqui a gente tem lá no campo de Parintins, administração, artes visuais, educação física, jornalismo, pedagogia, serviço social e zootecnia. Então são basicamente esses aqui os cursos ofertados para o PSI no ano de 2027. As principais datas em relação a esse edital são essas daqui, tá? Lembrando que hoje é dia 20 de julho, tá? Então fiquem atentos às datas, pelo amor de Deus, tem muito aluno que perde bons vestibulares porque não se atentou às datas. Então bora lá passar aqui pelas principais datas desse cronograma, tá bom? A isenção da taxa de inscrição do dia 20 de julho até o dia 21 de julho, tá bom? Então, hoje a gente vai publicar esse vídeo, então já começam a questão da isenção da taxa hoje e acaba amanhã, dia 21 de julho. Então, fiquem atentos. O resultado da isenção, né? O resultado definitivo, dia 30 de julho, as inscrições, tá? Vão acontecer do dia 5 de agosto até o dia 21 de agosto. O prazo para o pagamento da taxa aqui, dia 5 até o dia 21 de agosto também.
Maravilha, atendimento para solicitação, na verdade, atendimento para solicitação especial, e o prazo para pagamento é até o dia 21 de agosto. Fica atento a isso, ok? Divulgação do cartão de confirmação, dia 10 do mês 9, tá bom? A aplicação das provas aqui, dia 20 e dia 21 do mês 9, gabarito aqui, dia 21 do mês 9, recurso contra o gabarito, dia 22 aqui, gabarito definitivo, enfim, resultado final aqui a partir do dia 2 de dezembro, na verdade, 2 de dezembro de 2026. Ok. A gente tem aqui agora em relação à taxa de inscrição. Eu achei um pouco salgadinho, R$105, mas enfim, essa é a taxa de inscrição. Se você, por algum motivo, não conseguir pagar esse valor, tenta procurar ali o seu processo para fazer a isenção. A isenção é basicamente você colocar ali os seus dados e solicitar que o vestibular não te cobre a taxa, tá? Mas aí, para você conseguir a isenção da taxa, especificamente dentro do PSI, você pode optar por essas duas possibilidades. Ou você coloca lá os seus dados do CAD único, ou você precisa aqui, ó, ter uma renda familiar per capita ali menor ou igual a 1,5 salário mínimo, e você precisa ter feito o seu ensino médio em escola pública, tá bom? Ou se for bolsista em escola particular, precisa ter sido ali uma bolsa integral, tá bom? E você obviamente precisa enviar tanto documentação comprobatória aqui em relação a essa opção do CAD único, quanto aqui em relação a essa outra opção que eu acabei de te mostrar. Obviamente, você precisa anexar os seus documentos que comprovem uma renda inferior para que você consiga a isenção da taxa, ok? Aí, em relação às cotas, né? Quais são as cotas que a gente tem? A gente tem a ampla concorrência, de forma geral, que tem ali uma boa parte das vagas, como eu conversei com vocês. E a gente tem aqui mais dois tipos de cotas gerais, né? Que é a galera que é independente de renda e a galera ali que tem uma renda familiar menor ou igual a 1 salário mínimo. E aí a gente tem uma repetição dessas cotas para essas duas categorias, mas existe essa diferenciação. Então a gente tem aqui a cota PP1, que é para pretos e pardos, ok? Fenótipo afrodescendente. E aí essas pessoas vão participar, né, de uma banca de heteroidentificação, caso elas sejam aprovadas. IND1, né, indígenas, os quilombolas aqui, PCD1, pessoas com deficiência, e NDC1, que é demais candidatos de escola pública, tá bom? Então, as grandes diferenciações de cotas aqui, de forma geral, é para galera independente de renda, galera que tem uma renda mais baixa e a galera de ampla concorrência. E a gente tem essas três principais categorias e essas subdivisões aqui dentro do edital. Além disso, uma coisa muito interessante para a galera do interior é que existe uma bonificação para pessoas que cursaram o ensino médio integralmente em algum município do interior do Amazonas, com exceção de Manaus, obviamente, tá bom? Então, é uma bonificação de 20%, o que vai ajudar muito a galera do interior a se destacar em relação aos demais alunos, né? E até uma questão, acho que, de reparação mesmo. Não sei qual é a sua opinião em relação a isso, mas assim, o fato é que a educação em Manaus, ela é consideravelmente melhor. Ai, meu Deus, até saiu aqui na hora que eu fui falar a minha opinião, mas o fato é que, galera, a educação em Manaus, o nível das escolas, dos cursinhos em Manaus, ele é muito maior do que o nível das escolas da educação no interior do Amazonas. Então, isso é uma coisa que, assim, é o ideal? Não é o ideal. Obviamente, se pudesse melhorar a educação, seria melhor, mas é uma forma de buscar equiparar, né, essas pessoas que estudam no interior do Amazonas. Então, legal, tem uma bonificação de 20% para a galera do interior. Além disso, a gente tem aqui a estrutura da prova. Como é que funciona a prova do PSI para você que nunca prestou esse vestibular? A gente tem duas provas de forma geral aqui. Essa prova 1 de conhecimentos gerais, ela tem 60 questões, tá bom? E aí ela tem as matérias de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, matemática e história. Lembrando que língua portuguesa tem peso 2 aqui. Aí a gente tem a prova 2 de conhecimentos gerais 2 e também com 60 questões aqui. 15 questões aqui para geografia, biologia, física e química, tá? Além disso, a gente também, obviamente, tem uma redação, tá? Essa redação, ela vale 9 pontos e ela tem peso 2, tá bom? Vamos lá. Aqui também é interessante ressaltar que dentro da prova do PSI, língua portuguesa tem peso 2 para todos os cursos, redação tem peso 2 para todos os cursos, tá? Então, independentemente do curso que você vai fazer, você tem que ser diferenciado na parte de língua portuguesa e de redação.
ok? E aí a gente tem aqui uma especificação para os demais cursos, né? Então, por exemplo, para biologia e para química, a gente tem peso 2 aqui nos cursos de biologia, química, biotecnologia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição e zootecnia. E aí a gente segue esse mesmo padrão para os demais cursos. Então, por exemplo, aqui em química industrial, a gente tem peso 2 em matemática e química. Aqui em administração e sistema de informação, a gente tem peso 2 para matemática, história e geografia. Peso 2 para matemática, história e geografia 1,5. Então você tem que ficar atento a essas informações do edital, porque não é só estudar as matérias de forma geral. Você tem que dar um direcionamento, um foco específico para cada uma dessas matérias. Inclusive, essa é uma coisa que a gente faz muito dentro do Sou Vestibulando, porque como é que acontece? De forma geral, o curso ele vai te dar um monte de aula, várias aulas, e aí todos os alunos vão estudar da mesma forma. Só que dentro do Sou Vestibulando, a gente tem uma mentoria individual. E dentro dessa mentoria, eu te ajudo pessoalmente a montar o seu cronograma. E aí a gente olhar aqui para essa parte do PSI, por exemplo, e a gente ia ver, nossa, aqui tem peso 2 para matemática e biologia para a galera que vai prestar esses cursos aqui. Ou então, nossa, a galera que vai prestar para medicina, tem peso 2 aqui para biologia e química. E também português e redação. Então o seu cronograma, ele já precisa ser focado nessas matérias. Ah, nossa, mas eu tenho dificuldade de matemática e física. Então a gente vai ponderar. E a gente vai estruturar o cronograma da melhor forma possível, baseado ali nas suas dificuldades e nos pesos da universidade. Parece bobo, mas isso faz toda a diferença dentro da sua preparação. Inclusive, se você quiser saber mais, é só clicar aqui embaixo. Continuando, regras de aplicação aqui. Isso aqui é o clássico de todo vestibular, né? Obviamente, os portões abrem às 7 horas e fecham às 8, horário de Manaus, tá bom? Isso é importante. Chegar a 1 hora de antecedência, o clássico do clássico. Para você fazer a prova, você precisa do documento oficial com foto. Você precisa levar também um cartão de confirmação. Na maioria dos vestibulares não é obrigatório, mas é interessante que você leve, tá bom? Caneta esferográfica transparente de tinta preta, outro clássico aqui, tá bom? Você precisa permanecer pelo menos 1h30 aqui na sala e você pode levar os cadernos de questões a partir das 4h30, beleza? No primeiro dia, a partir de 4h30 de prova, na verdade, e no segundo dia, a partir de 3h30, tá bom? Outra coisa interessante que você precisa saber, o que pode te eliminar, né, dessa prova? Primeiro ponto aqui, portar celular, smartwatch, calculadora, boné e óculos escuros, isso provavelmente na hora da prova. Faltar a qualquer uma das provas, obviamente, né, pessoal, pelo amor de Deus. Chegar após o fechamento dos portões, não sejam um dos atrasados do PSI. Tirar 0 em qualquer uma das provas, em qualquer uma das duas provas, né, não das duas provas, em qualquer uma das provas. Ausentar-se antes dos 90 minutos do início. E for flagrado dando ou recebendo ajuda ou usando algum meio ilícito. Enfim, acho que o feijão com arroz de todo mundo que provavelmente já prestou vestibular, vocês sabem que é exatamente dessa forma que funciona. Beleza. Além disso, como que funcionam os critérios de desempenho aqui, os critérios de desempenho do PSI? O primeiro e mais importante aqui é a sua nota em língua portuguesa. Então, cara, você sabe que, português é a matéria que você tem que chegar gabaritando, sabe? Quem tiver maior nota vai ali ser usado como critério de desempenho. Depois a gente tem aqui maior nota na prova de redação e candidato com maior idade. Depois, a gente tem aqui algumas questões sobre aprovados, listas de espera e tudo mais, mas enfim. Pessoal, é o seguinte, para você que vai prestar tanto o vestibular do PSI quanto as provas da UEA, as provas do PSC, da UFRR e da UER, nós, dentro do Sou Vestibulando, estamos com a nossa turma aberta. Inclusive, essa galera aqui passou em medicina no PSI. Esse garoto aqui, o Cauã, passou em medicina no PSI. Esse garoto aqui, o Marcos, medicina no PSI. Aqui o Romário, medicina no PSI. E a Mara, medicina no PSI. Todos eles utilizaram o Sou Vestibulando, que é o meu preparatório online focado nas provas da região norte. Além da gente te dar todo o conteúdo programático do ensino médio, com conteúdos mais específicos, como o edital, o cronograma verticalizado do PSI, além de te dar questões focadas no PSI, resolução das provas antigas da UEA, UFRR, UER, enfim, todo esse
esse aparato, correção de redação focada na banca, você também vai ter uma mentoria individual comigo. Então, assim, eu não conheço de verdade nenhum preparatório online no Amazonas e em Roraima que seja tão específico e direcionado para essas provas. Se você quiser saber mais, clica aqui embaixo e vem com a gente, vem ser um desses aprovados aqui, porque eu tenho certeza que esse é o ano da sua aprovação.